Bom, olá a todos. Hoje eu vim falar um pouco aqui sobre a diabetes mellitus. Bora lá. Nessa aula de hoje nós vamos ter basicamente dois objetivos principais. O primeiro deles vai ser falar sobre o tratamento, quando nós vamos usar e quando nós não vamos usar uma determinada medicação, e também falar sobre a diabetes mellitus gestacional, fazer pontuações e também falar um pouco sobre o tratamento. Então, bora lá. Primeiramente, sempre é bom relembrar qual é o conceito de diabetes. Diabetes é uma doença metabólica que tem como característica a hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção ou na ação da insulina. Então, nós temos aqui que na diabetes mellitus tipo 1, né, falando de uma forma mais geral, o pâncreas ele não vai produzir insulina. Então, os receptores de insulina eles podem até estar normais, porém a glicose ela não vai conseguir entrar na célula, já que as células beta-pancreáticas elas não vão estar produzindo insulina. E nós temos que na diabetes mellitus do tipo 2, quando o pâncreas ele até produz insulina, porém o receptor de insulina ele não funciona de forma adequada, causando também que a glicose não entra na célula. Aqui eu coloquei que nós temos diversos tipos de diabetes, além do que a maioria das pessoas conhece só do tipo 1 e do tipo 2. Na do tipo 1, ela ainda se subdivide em tipo 1A e tipo 1B, onde do tipo 1A é uma destruição autoimune das células beta-pancreáticas, que nós podemos comprovar por exames laboratoriais, e na do tipo 1B é uma deficiência de insulina de natureza idiopática. Nós nem conseguimos entender direito de onde que veio isso. Nós temos a DM tipo 2, que é essa perda progressiva da secreção insulínica, combinada, né, com a resistência à insulina, o que vai causar justamente o receptor de insulina não funcionar adequadamente. E nós temos também a diabetes mellitus gestacional, que nós vamos falar hoje aqui no final da aula. E nós também temos outros tipos de diabetes mellitus. Tem a do tipo MOD, tem neonatal, secundário endocrinopatias, a infecção secundária medicamentosa, enfim. Falando agora aqui um pouco sobre, né, sempre bom relembrar como nós diagnosticamos diabetes. Nós temos alguns exames laboratoriais que nós podemos fazer mão para diagnosticar diabetes. O primeiro deles, e o mais comum, talvez, que nós pedimos é a glicemia de jejum, que nós temos onde que, se essa glicemia ela for maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, já é indicativo de um paciente ter diabetes. Comentário, esse exame ele tem que ser feito sem ingestão calórica por pelo menos 8 horas, para nós podermos ter uma aferição adequada dessa glicemia em jejum. Nós temos também o TTOG, que é o teste de tolerância oral à glicose, que ele funciona basicamente como? Nós vamos pedir para o paciente tomar 75 gramas de glicose dissolvida ali na água e 2 horas depois nós vamos vamos aferir a glicemia desse paciente. Se ela tiver maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, é indicativo do paciente ter diabetes. Temos também a glicemia ao acaso, que, como o próprio nome já diz, né, pode ser glicemia ao acaso, glicemia randômica, que nós vamos fazer esse teste em qualquer hora do dia. Se tiver maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, é indicativo do paciente ter diabetes. É muito legal falar aqui também, né, que inclusive já vou até mais para frente, que até coloquei na observação aqui, ó, que tem que ser com sintomas clássicos de hiperglicemia, basicamente. Na verdade, eu vou falar daqui a pouco. E temos também a hemoglobina glicada, que é um exame que nós conseguimos ver a glicose do paciente por até 3 meses antes, digamos assim, ver qual a glicemia dele durante até 3 meses antes, que se ela tiver igual ou acima de 6,5, nós vamos, um indicativo de um paciente com diabetes. Aí o que eu queria ter falado aqui, eu coloquei essa observação aqui, ó. É necessário a repetição do exame ou a confirmação com outro exame em momentos distintos. Então, se nós aferimos ali a glicemia de jejum do paciente, deu ali 140. É imprescindível que nós fazemos a repetição do exame ou até mesmo confirmar com outro exame. Então, deu 140 ali, em momento distinto eu vou aferir de novo essa glicemia em jejum. Deu de novo, deu de novo alterado, pum, o paciente tem diabetes. Diagnosticamos ele. Aí, é importante que eu coloquei salvo exceção do paciente ter sintomas de diabetes com glicemia randômica acima de 200. Então, se nós fizermos
a aferição da glicemia ao acaso, da glicemia randômica do paciente, e ele tiver presença de sintomas clássicos de hiperglicemia, nós já diagnosticamos direto o paciente com diabetes. Mais para frente eu vou falar quais são os sintomas clássicos de hiperglicemia. Bom, aqui eu quis trazer as metas terapêuticas que nós vamos estar utilizando para a gente fazer o controle metabólico da glicemia do nosso paciente. Então, dependendo da sociedade que você esteja, tem aqui, né, a Sociedade Americana de Diabetes, a IDF, a Federação Internacional de Diabetes, enfim, essa AACE é a Associação Americana dos Endocrinologistas, e aqui no Brasil nós temos a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, onde ela utiliza os seguintes parâmetros como metas terapêuticas, né? Que a glicemia pré-prandial, ou seja, antes do paciente comer, esteja abaixo de 100, que a glicemia pós-prandial do paciente esteja abaixo de 160 e que nós conseguimos chegar com a glicada do paciente abaixo de 7. Se nós conseguimos fazer isso, já é uma meta terapêutica muito boa. Nós temos também aqui a meta terapêutica nas gestantes, ok? Enfim, dependendo da sociedade que você utilize, você vai ter uma meta terapêutica diferente, mas todas são bem próximos dos valores, se vocês observarem. Gira em torno entre de 90, no máximo que tem na IDF, né, que é a Federação Internacional de Diabetes, onde vai de 90 a 99. De 1 hora pós-prandial, temos abaixo de 140, e de 2 horas pós-prandial, nós temos aí em torno de uma média aí de abaixo de 120. É uma meta terapêutica para a gente estar utilizando. E aqui são basicamente os sintomas clássicos da hiperglicemia, que são, né, como macete, são os 4 P's. Poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Poliúria por quê? Já que o paciente ele vai ter mais glicose circulando no meio extracelular, o corpo humano ele vai tender a responder isso excretando mais glicose para tirar realmente aquela glicose do meio extracelular. Então, nós vamos ter uma poliúria, um aumento da micção do paciente, da frequência de micção e, inclusive, do volume, associado também a uma glicosúria. Nós podemos observar aí que o paciente vai estar excretando glicose na urina. Polidipsia, que é o paciente sentir mais sede, onde o corpo vai tentar aumentar a ingestão hídrica, justamente para balancear, até, entre aspas, dissolver ali o nível de glicose que está extracelular. Polifagia, o paciente ele vai ter um aumento da fome, ele vai tentar comer mais, por quê? Porque já que a glicose ela não vai estar conseguindo entrar na célula adequadamente, o paciente ele não vai estar tendo energia. Então, o corpo ele vai responder tentando fazer com que o paciente coma mais para adquirir mais energia e perda de peso, já que justamente a glicose ela não vai estar conseguindo entrar nas células. Aqui eu coloquei uma pergunta bastante importante, que é como escolher um antibiótico, um antibiótico não, um antidiabético oral. Quais critérios nós vamos utilizar? Bom, antes de nós escolhermos qual é melhor para o nosso paciente, nós temos que olhar o paciente em si. Como está o estado geral desse paciente? Qual é a idade desse paciente? Será um paciente idoso? Será que é legal usar uma medicação que induz a hipoglicemia e o paciente pode sofrer ali uma hipoglicemia, ter um risco de queda? Temos que observar isso. Observar o estado geral do nosso paciente. O paciente está obeso, nós temos drogas, antidiabéticos orais que aumentam o peso, induz a um ganho de peso, e nós temos antidiabéticos orais que induz a perda de peso. Então, a obesidade é um ponto bastante importante de nós olharmos. Olharmos se o paciente tem comorbidades presentes. O paciente ele é renal crônico, ele é um hepatopata crônico, ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva descompensada. Temos que observar tudo isso. Temos que observar os valores da glicemia em jejum, pós-prandial, glicada. Para quê? Para nós definirmos a meta terapêutica que nós queremos chegar com o nosso paciente, no slide que eu mostrei ali atrás. Então, se o paciente ali tem uma glicada de 9, será que é legal eu quero que a minha meta terapêutica seja de 7? Será que é legal eu colocar um
um antidiabético oral que só induz 1 a 1,5% essa perda de glicada, o paciente ele não vai chegar na nossa meta. Então, nós temos que olhar isso. Olhar a eficácia do medicamento, o risco de hipoglicemia, reação ou interação medicamentosa com outras medicações que o paciente esteja tomando. Geralmente, quem tem diabetes não tem só diabetes. Tem hipertensão, pode ter doenças cardiovasculares, pode ser um renal crônico, um hepatopata crônico. Então, nós temos que olhar essas interações medicamentosas. Outra coisa importante é o custo, porque tem medicações que são caras, são extremamente eficazes, muito boas, porém caras. Nós temos que olhar se o paciente consegue arcar ou não com esses custos e até mesmo conversar com o paciente para ouvir um pouco da preferência dele, né? E aqui um quadrinho vermelho aqui que eu coloquei, que se o paciente ele tiver valores de 300 miligramas por decilitro para cima da glicemia, associado a sintomas clássicos da diabetes, sintomas clássicos da hiperglicemia, nós temos que imediatamente iniciar a insulina nesse paciente, ok? Isso aqui é um ponto que nós não podemos esquecer. Então, bora lá. Falando agora sobre um dos nossos 2 pontos chaves, vamos iniciar aqui no tratamento da diabetes em si, onde nós vamos ter as seguintes classes medicamentosas. Os sensibilizadores de insulina, os secretagogos de insulina dependentes ou não dependentes da glicose. É um ponto que eu vou falar mais para frente, que é muito importante. Nós vamos ter os incretínicos, nós vamos ter os inibidores de SLGT2 e os inibidores da alfa-glicosidase. E aqui também, esse quadro aqui é de suma importância, é um quadro que vai muito além. Essa aqui está só um fluxograma de forma simplificada, mas é um quadro que ele vai muito além, ele tem diversos parâmetros laboratoriais e sintomatológicos que nós temos que olhar, mas basicamente é o seguinte, então, de uma forma geral, ok? Nós iremos iniciar basicamente com o paciente com uma dieta e exercícios, então, uma mudança do estilo de vida para iniciar ali com o paciente. Claro, isso depende de como o paciente se encontra, mas, de uma forma geral, se o paciente não responder só com essa mudança de estilo de vida, nós iremos aí sim começar com um antidiabético oral em monoterapia. Então, ali nós vamos escolher uma dessas classes medicamentosas que estamos vendo aqui, e nós vamos iniciar a imunoterapia com ela sozinha. Se o paciente não estiver ainda respondendo, nós vamos fazer uma combinação de classes, ok? De antidiabéticos. E se o paciente ainda assim não estiver respondendo, nós podemos associar um antidiabético oral com a insulina, e se o paciente não estiver respondendo, nós vamos fazer a insulinoterapia plena, em sua dose cheia, para tentar controlar os valores glicêmicos e os sintomas do nosso paciente. Então, bora lá. Começando, de fato, as classes, nós vamos começar com os sensibilizadores da insulina. O próprio nome já diz, sensibilizadores da insulina. Eles vão, essa classe, ela vai trabalhar justamente aumentando a sensibilidade da insulina para os nossos receptores. Então, a primeira classe que a gente tem é as bigonidas, onde provavelmente a única representante que nós temos da classe aqui hoje em dia é a metformina, ok? A dose que nós podemos utilizar é entre 500 a 2.250 miligramas por dia. Nós vamos iniciar com essa droga entre 500 a 800 miligramas uma vez ao dia pós-refeições, e nós vamos aumentando a dose progressivamente. Pontos bons dessa classe é que ela possui uma extensa experiência terapêutica, então é uma classe bem segura de ser administrada. Ela nota-se uma provável diminuição de eventos cardiovasculares, ok? E até mesmo diminuição do risco de câncer. Aqui, pontos-chave que nós temos que ter em mente aqui. O potencial de redução dessa classe para a hemoglobina glicada é alto. Então, se nós temos um paciente ali onde a gente queira reduzir bastante a glicada, podemos pensar aqui na metformina. O risco de hipoglicemia da classe é baixo, ok? Muito bom isso. O peso não interfere no peso ou até mesmo gera uma discreta perda de peso, o que é bastante legal. Os efeitos colaterais dela basicamente são relacionados a efeitos gastrointestinais e o custo é baixo, além de ser uma droga que está disponível no SUS. Uma coisa bastante importante, gente, que nós não podemos
deixar aqui de esquecer, deixar de lembrar, né, quer dizer, que nós temos que calcular a taxa de filtração glomerular do paciente antes de administrar uma metformina, porque se a taxa de filtração glomerular do paciente ela for abaixo de 30, nós não podemos administrar a metformina, ok? Tem que ter isso em mente. Bom, falando aqui um pouco aqui, bem básico de como funciona, ela trabalha, a metformina ela trabalha justamente, né, na AMP quinase, onde a AMP quinase ela vai trabalhar em diversos setores do corpo humano. Por exemplo, no tecido músculo-esquelético, ela vai aumentar a captação periférica da glicose, o que é bem legal. Como ela é uma droga que trabalha justamente aqui, ó, que eu tinha dito, no sensibilizador da insulina, então se ela vai aumentar a sensibilidade da insulina nos receptores, o pâncreas ele não vai precisar secretar tanta insulina. Por quê? Porque justamente os receptores já vão estar mais sensíveis, fazendo com que diminua o trabalho pancreático. Se diminui o trabalho do pâncreas, né, se ele secreta menos insulina, então o paciente ele vai diminuir a lipogênese, ele vai formar menos tecido adiposo. E é justamente por esse mecanismo que nós temos a perda de peso. A perda ou a não interferência do peso. Mas o paciente ele pode realmente perder peso. E é um fator bem legal para um paciente com sobrepeso ou obesidade. É uma droga bem legal de ser utilizada, além de que ela vai diminuir a gliconeogênese hepática, ok? Bom, efeitos adversos, uma rara acidose lática, ok? E relacionado também a efeitos gastrointestinais. Ocorrem inicialmente a 30% dos pacientes, ok? Pode ocorrer diarreia, náusea, flatulência, dores abdominais, e por isso que nós temos que iniciar com uma dose baixa e ir aumentando lentamente. A formulação, né, prolongada, né, ir prolongando paulatinamente a dose, diminui essa incidência dos efeitos gastrointestinais. E outra coisa importante de nós observarmos é que a metformina está associada à redução da concentração plasmática da vitamina B12. Então, nós temos que ficar de olho ali na vitamina B12 do paciente. E caso isso seja comprovado, que ele está tendo uma redução de vitamina B12, nós podemos fazer a suplementação exógena de vitamina B12. Ok? Contraindicação e uso cuidadoso. Como eu tinha dito, nós temos que ficar de olho na taxa de filtração glomerular do paciente. Então, com um paciente com insuficiência renal, não é bacana a gente usar, né? Nós temos que fazer adequação de dose relacionada ao clearance de creatina do paciente. Então, existe a tabela aí de adequação de dose que nós vamos utilizar caso o paciente tenha insuficiência renal. E se for abaixo de 30, a taxa de filtração glomerular nós não vamos utilizar de forma alguma, ok? Insuficiência cardíaca congestiva descompensada. Vejam bem que está grifado, descompensada. Se o paciente tem ICC, porém está compensado, nós até podemos administrar a metformina. E em paciente cirrótico com child puff aí, né, de B, em nível B ou C, e em nível B, onde ele esteja até bem compensado, nós até podemos utilizar. Uso cuidadoso em idosos sarcopênicos, ok? Uso concomitante, né, de outras drogas nefrotóxicas, com paciente com contraste ou procedimentos cirúrgicos, e doenças agudas nós temos que usar cuidadosamente. Ela não é contraindicada, mas temos que fazer o uso cuidadoso, temos que olhar o nosso paciente, ver se ele está apto a receber essa droga ou não. Cada paciente é um paciente, cada pessoa é uma pessoa, ok? Outra classe dentro dos sensibilizadores da insulina, nós temos a tiazolinediona, nome difícil aqui de ser falado, onde a principal representante da classe hoje em dia no Brasil é a pioglitazona. Na verdade, hoje em dia ela é a única representante. Bom, a dose dela é de 15 a 45 miligramas dia, ok? O negócio que nós temos que estar de olho aqui, olha o potencial de redução da glicada do paciente. É de 1 a 1,5%. Não é um potencial de redução tão elevado. Então, digamos ali que o nosso paciente tem uma glicada de 9. Nós queremos, com meta terapêutica, baixar para 7.
É igual nós vimos lá no começo da apresentação, onde nós temos a meta terapêutica. Será que é legal nós usarmos a pioglitazona? Não, provavelmente não. Por quê? Porque ela só vai baixar a glicada de 1 a 1,5%. Coisa boa da pioglitazona é que ela tem um baixo risco de hipoglicemia, tal qual a metformina. Porém, olha aqui uma coisa diferente. Como que trabalha essa classe da tiozolinediona? Ela trabalha através da ativação do PPR-gama, que ele vai causar a modificação da expressão genômica em diversos setores do corpo, ok? Vai trabalhar, por exemplo, lá no fígado, com ativação direta da PPR-gama, no tecido músculo-esquelético, onde ela vai causar alguns efeitos. Ela vai causar... e um dos efeitos, olha só o que ela causa. Ela causa adipogênese. Então, ela causa a gênese do tecido adiposo. Então, ela pode ser uma droga que induz o ganho de peso. Então, nós temos que ficar de olho. E ela também trabalha com o aumento da sensibilidade à insulina, que é o próprio nome da classe. Contraindicação do paciente, para que a gente não pode usar em paciente com ICC descompensada. Por quê? Porque foi observado já que a pioglitazona ela aumenta a retenção hídrica. Então, não é legal nós administrarmos uma droga que aumenta a retenção hídrica em um paciente que já está ali encharcado, né? Um paciente que já não consegue ter os seus recursos hídricos, o seu balanço hídrico adequado. Então, nós não vamos utilizar de forma alguma a pioglitazona para paciente com ICC descompensada. E também é uma droga que não está indicada para gravidez e nem para lactação. Efeitos adversos, ela pode induzir ao câncer de bexiga. Não se sabe ainda o mecanismo exato por qual ela faz isso, mas tem a ver com PPR-gama. Ela pode induzir a osteoporose justamente, já que ela vai formar mais adipócito, ela vai... as células ali, totipotente, pluripotente, que eram para formar os osteócitos, elas vão para formar adipócitos. Então, pode induzir a osteoporose, ganho de peso, é uma droga que induz o ganho de peso, como eu já disse, e edema, porque ela causa aumento da retenção hídrica, ok? Então, o paciente pode ficar edemaciado. E aí, nós vamos para a próxima classe, que são os secretagogos de insulina, onde nós vamos falar, primeiramente, da sulfonilureia, que, vou fazer até um adendo, que ela é um secretagogo de insulina independente da glicose. Como assim independente da glicose? Vamos ver daqui a pouco. Bora lá. Nós temos aqui a sulfonilureia. Na sulfonilureia, nós temos diversas medicações dentro dessa classe. Nós temos a dibenclamida, glipizida, glicazida, glimepirida, diversos outros, onde aqui eu deixei aqui a dose que nós vamos utilizar, a posologia, né, com quantas vezes ao dia, tá aqui. É uma droga que ela está disponível desde 1950, então é uma droga que nós temos uma extensa prova terapêutica, né, já foi administrada em diversos pacientes, milhares, milhões de pacientes. Ela ocorre uma melhora na glicemia pós-prandial, já que ela trabalha, olha o nome da classe, secretagogo de insulina. Ela trabalha ajudando as células beta-pancreáticas a secretarem insulina, enquanto a metformina e a pioglitazona elas trabalhavam sensibilizando os receptores, a sulfonilureia elas vão trabalhar ajudando as células beta-pancreáticas a secretarem mais insulina. Beleza? Então, bora lá. O potencial de redução da glicada das sulfonilureias é alto, ok? Então, se nós temos um paciente onde nós queremos reduzir bastante a glicada, bora pensar aqui nas sulfonilureias. É uma classe que nós podemos fazer o uso. A hipoglicemia é uma droga que ela tem um risco moderado para alto de induzir a hipoglicemia. Então, é um efeito que nós temos que estar bastante atento para o nosso paciente, temos que avisar ele, né, que é uma droga que causa hipoglicemia. O peso pode aumentar, por quê? Porque é uma droga que ela ajuda, ela faz justamente o quê? Trabalha secretando insulina, então o peso ele pode aumentar por conta disso. O efeito colateral principal dela é a hipoglicemia, temos que estar atento e não podemos esquecer disso. E o custo é baixo, além de que é uma droga também que está disponível no SUS, as sulfonilureias. E por que eu disse assim? Ela é um secretagogo independente de insulina. Porque quando você toma uma sulfonilureia,
independente se você está com glicose no corpo ou não, ela vai secretar insulina. Então, pode ser muito perigoso um paciente tomar a sulfonilureia sem estar alimentado, porque ele pode ter uma hipoglicemia e, né, a glicemia dele vai baixar bastante, o que é muito perigoso. Ele pode ter uma síncope, etc. Então, aqui, como trabalha basicamente as sulfonilureias? Por qual mecanismo? Nós temos aqui uma célula beta-pancreática em repouso, ok? Onde os canais de potássio estão abertos. Então, enquanto eles estão abertos, os canais de cálcio estão fechados. E quando nós administramos uma sulfonilureia, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a célula beta-pancreática excitada. Os canais de potássio eles vão fechar, vai ocorrer uma despolarização, onde vai fazer um influxo de cálcio para dentro da célula, e quando esse cálcio entra, ele vai liberar insulina. Então, justamente por isso que ele é um secretagogo de insulina. Ele vai estimular as células beta-pancreáticas a secretar insulina através desse mecanismo aqui. Efeitos adversos, já falei várias vezes, mas é sempre bom lembrar. Risco de hipoglicemia, ok? A intensidade dessa hipoglicemia ela vai variar de acordo com a meia-vida da medicação. Por exemplo, a glibenclamida, ela tem uma meia-vida de 24 horas. A clorpropamida já é uma droga que nem é mais tanto utilizada no Brasil, mas ela tem uma meia-vida de 48 a 72 horas. Então, o paciente, às vezes, que se encontrava com hipoglicemia, tendo tomado clorpropamida, ele tinha que ser internado e tinha que esperar, basicamente, a meia-vida da medicação baixar. Então, dá para ver o quão perigoso isso é. Temos que fazer o uso cuidadoso em idosos, justamente por causa dessa hipoglicemia, em hepatopatas e nefropatas, ok? Ela pode induzir aí um ganho de peso e ela tem um possível efeito cardiovascular através da alteração no pré-condicionamento cardíaco. Beleza. A próxima classe, bastante interessante que nós vamos falar, é a classe das desincretinas, né? São os incretinomiméticos. O que acontece com os incretinos? Eu primeiro trouxe a fisiologia básica para a gente entender, para depois falar sobre as incretinas. Observou-se algumas décadas atrás que quando o paciente tomava glicose via oral, ele tinha uma maior redução da glicemia do que se ele injetasse via endovenosa. E ficamos pensando, por que se o paciente ele toma glicose via oral, ele tem ali, né, uma glicose de pós-prandial depois menor do que se ele ingere, se essa glicose é administrada via endovenosa. E aí pensaram, deve ser porque um intestino secreta insulina. E aí ele morreu por ali, né, já que o intestino secreta insulina vai fazer com que a glicemia diminua. E aquilo morreu por ali e ficou assim por bastante tempo, até que algumas décadas atrás viram que não era bem assim. Era através de duas substâncias chamadas GLP-1 e o GIP, que estão presentes lá no intestino. E o que faz o GLP-1 e o GIP? O GLP-1 e o GIP, eles se comunicam com o pâncreas, falando para o pâncreas aumentar, falando para o pâncreas aumentar a secreção de insulina. Então, eles se comunicam, né, lá com o pâncreas, falando, pâncreas, aumenta a secreção de insulina porque tá vindo alimento. Então, e aí o pâncreas, vai lá e libera mais insulina. E também ele se comunica com o sistema, o GLP-1 principalmente, ele se comunica com o sistema nervoso central, falando, olha, entrou alimento, pode falar que o paciente pode falar que o corpo está saciado, ok? Basicamente com esse mecanismo. E aí o que foi feito? Foi feito um análogo do GLP-1. Então, conseguiram em laboratório mimetizar o GLP-1, ok? Para administrar no paciente. Então, nós temos aqui hexanatida, liraglutida, que é o Victoza, inclusive, bastante conhecido, lixenatida, albiglutida, dulaglutida e semaglutida. Bom,
Algumas coisas sobre essa classe. Ela causa uma redução da glicada de 1 a 2%. É uma medicação que ela tem baixo risco de hipoglicemia. Olha só que interessante. Presta atenção que interessante. Assim como a sulfonilureia, as sulfonilureias, essa é uma medicação que trabalha induzindo o corpo a secretar insulina. Mas por que a sulfonilureia ela induz a hipoglicemia, já que ela trabalha secretando insulina, e o análogo de GLP-1 ele não causa esse risco de hipoglicemia? É um risco baixo. Justamente porque, no análogo do GLP-1, dos incretínicos, ele é um secretagogo de insulina dependente da glicose. Então, se você administra ali o análogo do GLP-1, ele só vai fazer com que o corpo secrete essa insulina se o paciente estiver alimentado, se o paciente tiver glicose circulando na corrente sanguínea, o que é muito bom, justamente por isso nós vamos ter um baixo risco de hipoglicemia. Além disso, é uma droga que induz a perda de peso, ok? O que gente, isso é fantástico para pacientes obesos. É uma medicação que abaixa a glicada de forma moderada, tem um baixo risco de hipoglicemia, ocasiona a perda de peso e, ainda mais, ocasiona a redução da mortalidade. Então, é uma droga incrível. O negócio dela é que ela não está disponível no SUS, ok? E, além de ser uma droga cara, ok? Pode ser aí até R$1.000 por mês para se administrar um análogo de GLP-1. Então, aqui está ali o que eu acabei de falar. Baixa a glicada de 1 a 2%, baixa o risco de hipoglicemia e perda de peso, reduz a mortalidade, porém, contraindicação, insuficiência renal grave e também não pode ser usado em gravidez e lactação. E aí, no análogo de GLP-1, quis colocar aqui uma das medicações específicas, que é o Victoza, que é a liraglutida, ok? Que ela ocasiona, já foi observado no estudo, existe um estudo bem famoso chamado estudo LEADER, onde observou diversas medicações, e a liraglutida ela foi observada como ela tendo uma redução de mortalidade cardiovascular. Então, isso aqui é incrível. Então, olhem esse quadro vermelhão que eu coloquei bem aqui. Para pacientes com indicadores de alto risco de doença cardiovascular, ou doença cardiovascular aterosclerótica, ou doença renal crônica, ou insuficiência cardíaca, considerar inibidores de SLGT2, que nós vamos ver mais para frente, ou análogos do GLP-1, com um benefício cardiovascular comprovado, independente da glicada basal ou do alvo da glicada. Então, gente, é uma droga que é fantástica para redução de mortalidade. Essa droga aqui, ela foi uma descoberta incrível. Tanto o análogo de GLP-1 como o inibidor de SLGT2 foram uma descoberta incrível para a medicina, para os pacientes diabéticos. Mudou completamente como nós tratamos os pacientes diabéticos. Além disso, é uma droga que ela é usada para perda de peso, ela é usada na obesidade, porém enquanto que até coloquei aqui, ó, né, fazendo uma dose terapêutica para diabetes, nós vamos utilizar de até 1,8 miligramas uma vez ao dia para reduzir o peso. Nós temos que a dose terapêutica pode ser de até 3 miligramas. Então, aumento de 1,2 miligramas na dose. Nós temos também aqui os inibidores de DPP-4. O que são os inibidores de DPP-4? DPP-4 é uma substância no corpo humano que ela justamente trabalha degradando o GLP-1. Então, se nós conseguirmos inibir o DPP-4, nós vamos fazer, consequentemente, com que o GLP-1 aumente. Então, são duas drogas que trabalham no mesmo mecanismo de ação, na mesma via de ação. Porém, enquanto a gente administra diretamente o GLP-1 nessa forma análoga, a outra nós vamos fazer um inibidor do DPP-4, que o DPP-4 é uma substância que degrada o GLP-1. Então, se nós inibirmos o DPP-4, nós vamos aumentar o GLP-1. Então, e aí, o nome das drogas, elas têm a terminação gliptina. Então, tem a sitagliptina, vidagliptina, saxagliptina, linagliptina e alogliptina, são as principais. Contraindicação e efeitos colaterais. Insuficiência cardíaca descompensada é contraindicado e em gravidez e lactação também é contraindicado.
Efeitos colaterais possíveis: pancreatite rara, uma artralgia também, pode ser observada em paciente, e infecções virais agudas. Outra classe medicamentosa, a próxima classe medicamentosa que eu vou falar, são os inibidores de SLGT2. Bora lá. É uma classe um tanto quanto curiosa, os inibidores de SLGT2. Por que curiosa? Porque... Opa, desculpa. Porque... como é que funciona basicamente? Olhem aqui. A maior parte da glicose ela é reabsorvida pelo SLGT2. Então, quando nós vamos... o corpo humano ele foi feito para não perder energia. Então, quando uma glicose passa lá pelo túbulo proximal, lá no néfron, essa glicose ela é reabsorvida através dessa substância chamada SLGT2. Então, olha o que interessante. Olha o nome da classe, inibidor de SLGT2. Se nós conseguirmos inibir o SLGT2, essa glicose ela não vai ser reabsorvida e ela vai passar aqui, ó, através do néfron e vai ser excretada na urina. Então, ela é uma droga que diminui a glicemia, a glicose plasmática do paciente através do aumento da excreção na urina dessa glicose. Então, extremamente interessante, extremamente curioso o mecanismo de ação dessa droga aqui. É assim que ela funciona basicamente, ok? Bom, as drogas básicas que a gente que tem nessa classe tem terminação de glifosina. Então, a gente tem a canaglifosina, a dapaglifosina e a empoglifosina, basicamente. E contraindicação e efeitos colaterais. Antes de falar de contraindicação, algumas características dela. Ela reduz a glicada de 1 a 1,5%. Ela tem um baixo risco de hipoglicemia e pode até mesmo sendo observar uma discreta perda de peso. E também, tal qual o análogo de GLP-1, é uma droga que ela foi associada à redução de mortalidade, o que é bem legal. Ela é contraindicada para paciente renal grave, ok? E também não é uma droga indicada para gravidez e lactação. Efeitos colaterais. Não sabendo exatamente o motivo, mas ela aumenta o risco de amputação, principalmente a canaglifosina, que é a primeira que eu coloquei aqui. Ela também pode ser observada um aumento de infecção do trato urinário, já que vai ter mais glicose passando ali pelo trato urinário, pode ser observado esse aumento de infecção do trato urinário. E também uma cetoacidose euglicêmica, ok? Por quê? Porque nós vamos estar apenas tirando a glicose plasmática do paciente, porém nós não vamos estar aumentando necessariamente a insulina. E o que reduz os corpos cetônicos é a insulina. Então, nós podemos ocasionar uma cetoacidose mesmo com a glicemia regulada, mesmo com a glicemia padrão ali, estando controlada. Isso que eu queria dizer. Ok? Esse foi um pouco sobre a inibidores de SLGT2. Nós temos agora também uma outra classe, que é os inibidores de alfa-glicosidase, onde nós vamos ter basicamente a acarbose, onde vamos administrar 600 mg até por dia. O que faz essa classe? Ela retarda a absorção de carboidrato. Então, se você retarda a absorção de carboidrato, a partir disso você não vai conseguir formar mais glicose, ok? Para um clearance menor que 30, é uma droga que ela é contraindicada e ela causa efeitos colaterais gastrointestinais, já que nós vamos ter mais carboidrato ali no lumen. Pode causar esses efeitos colaterais gastrointestinais. Basicamente disso. E agora, nós vamos entrar na nossa segunda parte da aula, que é falar um pouco sobre a diabetes mellitus gestacional. Primeiramente, o que é a diabetes mellitus gestacional? Ela é a intolerância aos carboidratos que se inicia durante a gestação atual e não preenche os critérios diagnósticos de diabetes mellitus franco. Isso aqui é muito importante. Ela não preenche os critérios diagnósticos para diabetes mellitus em si, ok? Então, quando nós temos uma paciente grávida em gestação atual, com intolerância ao carboidrato e que ela não preenche critérios para uma diabetes mellitus reais, nós vamos diagnosticar ela como DM gestacional. E aí, eu deixei esse quadro aqui, mas vocês vão já olhar por que esse quadro aqui ele é bem importante através dos pontos chaves.
Eu vou pular um pouco e depois eu volto. Pontos chaves na diabetes mellitus gestacional. A maioria das mulheres apresenta normalização da glicemia nos primeiros dias após o parto. Então, após o parto, a maioria das mulheres volta com glicemia normal. A reclassificação deve ser feita, idealmente, 6 semanas após o parto, para todas as mulheres que tiveram DM gestacional, utilizando os critérios padronizados para a população em geral. E aqui é o ponto talvez mais importante. A realização do TOTG, que é o teste de tolerância oral da glicose, com 75 gramas de glicose, 6 semanas após o parto, é considerado o padrão ouro para o diagnóstico do diabetes após gestação e também para a DM gestacional em si. Caso o TOTG com 75 gramas de glicose ou glicemia em jejum sejam normais, a paciente deverá ser avaliada por meio da glicemia em jejum e TOTG 75 gramas de glicose ou pela medida da glicada, ok? Então vamos lá. Olhem o conceito da DM gestacional. Ela é uma intolerância ao carboidrato. Então o TOTG é o exame basicamente para dar padrão ouro para a gente diagnosticar essa paciente. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos administrar lá, normal, os 75 gramas de glicose na paciente e nós vamos medir, primeiramente, vamos fazer a aferição da glicemia em jejum, 1 hora após administrar a glicose e 2 horas após administrar a glicose. E nós vamos ter o valor. Se em jejum tiver maior que 92, se 1 hora após a administração tiver maior que 180, ou se 2 horas depois ainda estiver maior que 153, basta apenas um desses valores alterados para nós diagnosticarmos a paciente como diabetes mellitus do tipo gestacional. Aqui eu coloquei alguns fatores de risco para a DM gestacional, onde nós temos idade materna avançada, sobrepeso, deposição central excessiva de gordura corporal, histórico familiar de diabetes em parente de primeiro grau, crescimento fetal excessivo do feto em si, polidrâmio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual, ovário policístico, enfim. Existem alguns fatores de risco que nós devemos estar atentos para essa paciente para fazer um diagnóstico de DM gestacional. E o tratamento em si? Nós vamos tentar uma dieta. Ouçam bem, tentar uma dieta. Se após 2 semanas não houver melhora na glicemia em jejum, que ela esteja maior que 95, ou 1 hora pós-prandial maior que 140, ou o doutor maior que 120, nós vamos iniciar o tratamento farmacológico, ok? O critério de crescimento fetal para o início da insulinoterapia é uma alternativa quando a medida da circunferência abdominal fetal foi igual ou superior ao percentil de 75 em uma ecografia realizada entre a 29ª e a 33ª semana de gestação. A dose de insulina, o tratamento basicamente é com insulinoterapia, ok? A dose de insulina que nós vamos utilizar de 0,5 unidades por quilo, por peso, né? E os análogos de insulina, Aspart e Lispro, podem ser usados e também podemos fazer uso da insulina regular. A insulinização prolongada Detemir uso A na gestação, ok? E a insulina Glargina, ela é um uso C na gestação. Uma observação que eu coloquei aqui. A metformina, ela ultrapassa a barreira placentária. Em bula, por determinação da Anvisa, a metformina é categoria B. Olhem isso, ela é uma categoria B para tratamento de DM gestacional. A insulina, ela é a primeira escolha na terapêutica medicamentosa para o controle glicêmico no período gestacional, devido à sua eficácia comprovada e pequena passagem placentária. Então, ela não vai fazer passagem da barreira placentária para ir para o feto em si. Porém, existem já estudos que a metformina também pode ser utilizada na GM gestacional e existem centros, maternidades no Brasil que tratam diabetes mellitus gestacional com metformina, ok? Então, não é de todo errado caso se a gente vê algum médico tratando DM gestacional com metformina. Mas o padrão ouro é a insulina. E pontos finais para a gente não esquecer. Secretagogos dependentes de insulina, eles têm um risco aumentado de hipoglicemia, que são as sulfonilureias, ok? Nós vamos encontrar um aumento de peso onde? Nos secretagogos, que eu falei, e nas glutazonas, que é a pioglitazona. Lembra lá que eu falei através do PPAR-gama. Drogas que reduzem o peso, que é importante a gente estar de olho. Metformina, análogo de GLP-1
e inibidores de SLGT2. As drogas que reduzem o risco cardiovascular são os análogos de GLP-1 e os inibidores de SLGT2. Não podemos esquecer dessas duas classes. E no SUS nós temos disponíveis o quê? Metformina e sulfonilureia, ok? Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me contactar. Muito obrigado.